Lilian Serafim, sou psicóloga clínica e venho através desse vídeo falar com você sobre a questão dos ciúmes. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque é bem possível que você consiga encontrar algumas respostas que você anseia para compreender melhor o porquê você sente ciúmes, ou porquê alguém que você se relaciona sente ciúmes. Então assim, o ciúmes ele está ligado à autoestima da pessoa. Então, assim, geralmente não é por motivos do parceiro que a pessoa tem ciúmes, é por questões dela mesma. Ou seja, o que acontece é que a baixa autoestima dela fala mais alto dentro da relação, né? Então, o ciúmes é algo pessoal, em que a pessoa deve procurar a resposta em si, né? O porquê será que a pessoa tem esse ciúmes? Porque que na verdade ela exige do outro uma atenção, ela exige do outro 24 horas de companhia. Às vezes as pessoas ciumentas, elas cercam aquela pessoa com quem ela se relaciona, ela olha o celular, ela fica pressionando, ela segue, enfim, é uma série de comportamentos que o ciumento tem que sufoca a pessoa com quem ela se relaciona. Então, a pessoa que tem os ciúmes, ela tem um problema consigo mesma, com o eu dela, né? E provavelmente ela não confia nela mesma, ela não tem uma estrutura dela mesma de autoestima, em algum momento ela esbarrou nessa questão da autoestima e ela não aprendeu a ter confiança nela, e aí ela simplesmente enxerga o outro como ela mesma, é como se fosse um espelho. Eu me enxergo no outro e aí as desconfianças que eu tenho sobre mim mesma, sobre aquilo que eu vivo, eu projeto no outro e faço com que esses ciúmes seja culpa da outra pessoa e não minha. Então assim, é como se a outra pessoa sempre devesse alguma coisa para a pessoa que é ciumenta. Então a pessoa que sofre os ciúmes do ciumento, ela sempre é a errada da história. Ela que está sempre devendo alguma coisa, ela que está sempre olhando para outras pessoas, ela que está sempre diminuindo o ciumento, que sempre está em falta com o ciumento. E na verdade, isso não é verdade, isso não é real, né? O que acontece é o ciúmes do ciumento é característico dele mesmo, é um problema pessoal que envolve baixa autoestima e que precisa ser tratado. É claro que os ciúmes, existem várias formas de ter ciúmes. Tem pessoas que têm o ciúmes que é o chamado normal, né? Então, geralmente, quando se sente ameaçado por uma terceira pessoa, essa pessoa, o ameaçado, o ciumento, acaba por fazer algum tipo de chantagem, ou então de chamar a atenção da pessoa com quem ela se relaciona, referente à pessoa que ela se sente ameaçada, e ela consegue perceber muitas vezes que ela está errada, né? Com o tempo ela percebe que o outro não está devendo nada para ela e que ela que está errada por desconfiar do seu parceiro. Mas em outros momentos ela exagera nos ciúmes e isso acaba sufocando o relacionamento. Isso é o chamado ciúmes normal, aqueles ciúmes que, apesar de sufocar o outro, porque não tem como o ciúmes não sufocar, ele consegue reaver a sua própria análise, né? E consegue perceber que está errado e consegue se acertar ali com o seu parceiro. Agora, o ciumento exagerado é aquela pessoa que não consegue perceber o seu próprio erro, atribui ao outro a culpa e a sua verdade absoluta, e o casal vive apenas em acusações, desconfianças, brigas. Muitas vezes esse ciúmes acaba gerando agressões físicas,
verbais psicológicas, e a pessoa que é o ciumento não consegue perceber essa anormalidade. E uma vez que isso acontece, e nesse momento, se você se identifica nesse perfil, você precisa de um acompanhamento psicológico para entender o porquê que você funciona dessa forma, né? Então, são esses dois perfis de ciúmes que eu trouxe a vocês, e que é interessante que você faça uma análise para que a gente continue então a falar sobre ciúmes nos próximos vídeos, tudo bem? Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço.